E aí, meus leões, tudo bem com vocês? Estou aqui de volta, dando continuidade à nossa capacitação do hidráulico relacionada à planilha. Mas antes eu vou mostrar a vocês qual projeto que a gente usou como base aqui para estar realizando a nossa capacitação. Eu utilizei esse projetinho aqui, que é o projeto que foi realizado na capacitação do hidráulico. Aqui a gente está realizando a capacitação de dimensionamento, ver se tudo está correto, né? Dimensionado de forma correta. Agora a gente vai partir para a planilha. Aí vocês vão entender que números são esses que estão aparecendo aqui. Aqui na planilha, eu estou realizando, antes de tudo, eu estou realizando o dimensionamento do banheiro que fica na parte superior. O banheiro que fica na parte inferior é muito parecido. O banheiro é uma cópia do que tem em cima. Aí eu vou estar deixando para vocês fazerem como exercício quando terminar a capacitação, ok? A primeira coluna aqui é a coluna de trecho. Então você vai estar, de acordo com o manual aqui também diz, ó. Então a gente vai marcar no isométrico onde o trecho se inicia e onde ele finaliza. E onde é isso? Vai ter o trecho muda ou começa ou termina quando há diferença de vazão, mudança de diâmetro ou quando houver uma peça sanitária. Então, nesse caso aqui, a gente começa aqui na caixa d'água. A gente tem o trecho 1 que começa aqui na caixa d'água e vai até aqui, o 2. Então a gente vai numerando em sequência. Por que eu coloquei um 2 aqui? Porque esse T que fica aqui, ele é um T de redução de 32 milímetros para 25 milímetros. Então, teve uma mudança de vazão, então a gente finaliza o nosso trecho. Continuando aqui, vai do trecho 2 ao trecho 3. Aqui, novamente, a gente tem um T de mudança de diâmetro, ó. A gente tem mudança de diâmetro, mudança de vazão aqui, que implica diretamente na nossa mudança de vazão, né? Então, a gente tem outro trecho aqui. Do 3 até o 4, a gente tem um trecho, por quê? Porque ele finaliza em uma peça sanitária. Por isso que a gente tem, começa aqui nesse T, termina aqui no nosso chuveiro. Do 3 ao 5, a gente tem novamente um trecho. Porque aqui do 5 ao 6, a gente tem uma peça sanitária. A gente tem uma mudança de vazão, né? A gente tem um T que, de acordo com a direção da água, ele muda a vazão. Aí do 5 ao 7, a gente tem outro trecho. O 7 também finaliza em uma peça sanitária, que é a nosso lavatório. E aqui é a nossa caixa sanitária, né? Vamos lá. Agora vamos lá para a planilha. A gente vai ver como é que a gente preenche. Então, o trecho que a gente definiu foi 1 até o 2. O trecho 2 até o 3. O 3 até o 4. Do 3 também ao 5. Do 5 ao 6. E do 5 ao 7. Por que não é em sequência? Porque aqui você vai definir o trecho, o caminho da água, de acordo com a numeração. Como eu disse que ela é contínua, então não necessariamente eu tenho que seguir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então eu vou seguir o caminho que a água faz. Então aqui na planilha, a gente já definiu o nosso trecho. A gente vai definir a nossa peça sanitária agora nessa segunda coluna. No trecho 1, 2, note que não tem nenhuma peça sanitária. No trecho 1, 2, nenhuma peça sanitária. Então, deixa em branco, assim como no 2, 3. Já no trecho 3, 4, desculpa aqui, trecho 3, 4, ó, a gente tem um chuveiro. Então, não preciso pesquisar aqui nas abas, a gente já tem o nosso chuveiro. A gente vai colocar nessa coluna o nosso peso relativo da peça sanitária. Então, vou aqui dar uma olhada. Que tipo de peça? É um chuveiro com ducha ou um chuveiro elétrico? A gente vai usar o chuveiro elétrico pelo simples fato de aqui no Brasil a gente utilizar o registro de pressão. A gente não utiliza misturador de água fria, que seria um misturador entre água quente e água fria. A gente usa um registro de pressão. Então, a gente vai colocar que peça é essa. É o nosso chuveiro elétrico, tá aqui.
Agora, no trecho 3,5, a gente não tem nenhuma peça, mas no trecho 5,6 a gente tem uma peça, que é uma bacia sanitária. Então, vem aqui no trecho 5,6 e vamos colocar bacia sanitária com caixa de descarga. A outra bacia sanitária, ela não tem caixa de descarga, mas no caso do nosso projeto, ela tem uma caixa, né? Agora vamos ao trecho 5,7. No trecho 5,7, a gente tem um lavatório. Então, vamos lá e trocamos para lavatório. Lavatório. Aqui nessa coluna, ele tem toda a lista de peças que tem aqui nessa aba. Agora a gente vai estar adicionando os pesos. Como é que a gente faz isso? A gente começa do final até chegar na caixa d'água. No lavatório, como é uma peça que finaliza, né, o nosso trecho, a gente vai estar colocando o peso relativo do lavatório. Então, vem aqui nessa aba de peso relativo, vou aqui na tabela, tá ali, ó, peso relativo do lavatório é 0,30. Então, vem aqui e coloca 0,30. Da bacia sanitária agora, a gente vai lá de novo no peso relativo, olha a bacia sanitária com caixa de descarga. Também é 0,30. Então, novamente, 0,30. No nosso chuveiro elétrico, que é o nosso caso no chuveiro convencional, e é só uma nomenclatura, a gente vai usar 0,10. O piso dele é 0,10. 0,10. E nos outros trechos? Nos outros trechos eu vou fazer o acúmulo desses pesos. Vou fazer o somatório desses pesos. Então eu vou olhar. Agora sim eu vou começar a preencher esses trechos que não tem nenhuma peça sanitária. Vamos olhar do trecho 3,5. Eu estou olhando de trás, do final para o início. Né? A gente já olhou esses trechos, então vamos lá no nosso projeto. No trecho 3,5, a gente sabe que depois dele temos uma bacia sanitária e um lavatório. Então, acumulou o peso do lavatório e da bacia sanitária nesse trecho. Então, a gente vai somar os dois pesos e colocar nesse trecho. Então, a gente tem 0,3 mais 0,3, que dá o nosso 0,6. No trecho 2,3, a gente tem um acúmulo do nosso lavatório, da nossa bacia sanitária. E, olhando aqui desse outro lado do T, né, que conecta o trecho 2,3 aos outros trechos, a gente também tem um chuveiro. Então, o trecho 2,3, ele também está somando todas essas três peças sanitárias, o peso que elas causam no fluxo, né, na nossa vazão. Então, a gente vai colocar 0,7. Agora, o trecho 1,3. Se eu não soubesse, se não tivesse nenhum outro, vamos dizer, outro ambiente ligado a esse trecho, eu colocaria simplesmente 0,7. Mas no caso, a gente tem um outro banheiro aqui, que é exatamente igual a esse banheiro. Então, ele tem, na verdade, um outro peso acumulado aqui de 0,7 também. Então, no nosso caso, a gente tem 0,7 desse banheiro, mais 0,7 do banheiro de baixo. Então, totalizando 1,4 de peso acumulado. Ok? Então, ele já calculou a nossa vazão estimada em cada trecho. E, por enquanto, é isso, gente. Para o vídeo não ficar muito longo. Aí, no próximo vídeo, eu vou dar continuidade às outras colunas e explicando o que cada uma significa e como está fazendo esse preenchimento. Então, valeu, gente. Até o próximo.